Muita chuva por aqui, viu? Aqui também, É. ontem e hoje caiu uma pancada forte, assim, Hum, mas aí depois de umas horas abre sol, tá muito é, estranho, assim. tá. Aqui tá assim também. É. Oi, Fernanda, boa noite. Oi, boa noite, tudo bom? Tudo Boa e tu? noite. Você é a? Acho que a gente não se conhece. Oi? A Ah, gente não se conhece, não tá aparecendo seu nome para mim. Ah, tá, Ana Cláudia. ah, Ana Cláudia. Tu é de qual cidade? De Brasília. Ah, tá. Sou de Brasília, é a primeira vez que eu participo dessa Ah, oficina. tá. Ah, Sim. legal. Bem-vinda, então. Obrigada. Muita gente querendo participar, viu, Ana? Coisa boa. Coisa boa. É, É, todo mundo às A Ana voltas com a Bion, questão. Hum? sim, dos relatórios, né? É. A Ana Bion pediu para te avisar que hoje ela não vai conseguir chegar a tempo. Ah, tá, Então, tá. nós vamos conduzindo, eu te ajudo também no que precisar, Uhum. tá? Tá joia. Eu estive na Sociedade de Brasília, mas já faz, nossa, agora eu acho que já faz uns 10 anos, falando sobre escrita também numa jornada com o Celso Gutfreund. Ah, que legal. Que legal, Foi o muito Celso legal. é também ótimo, não é? Sim, ele É. é um, nossa. Oi, Recording. Nilce. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Nils. Oi, Boa Ciana. noite. Tudo bom? Boa Boa noite. noite. Boa noite, Tudo? Ana. Boa noite. Boa noite. Estão chegando as pessoas, né? É. Gostoso.
Boa noite. Boa noite, Yara. Não estou conseguindo pôr vídeo, estou aqui pastando, mas eu estou Ah, por aqui, tá bom? A hora que Tá eu joia, conseguir, eu entro. tá joia. arrasou. Tudo bem, Yara? Oi, Li. A hora que tu quiser começar, Eliana, acho que a gente já começa. Entendi. Acho que estamos chegando nos 10 minutos, não é? Hum, Aí vamos começando, sim. tá joia. Bom, hoje vai ser, então, nosso quarto e último encontro, né? Então, a ideia é que hoje a gente se centre mais na questão da filiação e da autoria, né? E que dentro desse aspecto a gente possa falar sobre a chamada fundamentação teórica num modelo mais tradicional, mais acadêmico, mais científico, no sentido da ciência mais dura, mas a gente vai conversar então sobre como é que é no texto psicanalítico, né? Na escrita psicanalítica, o que que a gente entende, como é que a gente pode se relacionar e construir o que em outros textos seria um bloco único de fundamentação teórica, né? Separada da apresentação do caso, da compreensão dinâmica, da análise, enfim, e ver um pouco. Nossa, caiu uma coisa aqui. É, mas como é que a gente lida com a questão dos autores na construção do nosso texto dentro da psicanálise, dentro da formação? Antes de falar um pouco, assim, conversar com você sobre os modelos, sobre como é que a gente faz, sobre como constrói, sobre as possibilidades desse entremeio com os autores publicados, eu acho que a gente poderia pensar um pouco sobre a nossa relação, que é daí talvez anterior, ou acompanhe lado a lado a leitura e esse processo de ir pensando ideias dos autores, né? Mas como é que é essa relação transferencial que a gente vai estabelecer com os autores publicados na medida em que a gente escolher um foco, escolher um tema, e dentro desse tema e desse foco mais específico, a gente vai precisar dar essa sustentação, né? Porque a não ser que o nosso trabalho vá ser um ensaio, né? Um modelo de ensaio, inclusive algumas revistas têm sessões específicas para trabalho no modelo de ensaio ou relatório de supervisão, que aí não necessariamente vai demandar fundamentação teórica, qualquer outro trabalho da psicanálise, então, vai ter essa interlocução com os autores, né? Então, se for um teórico clínico, se for um estudo de caso com teoria junto, se for um tema livre, enfim, se for um artigo para ser publicado na revista, a gente vai precisar dar essa sustentação para as ideias que a gente está discutindo ali, para o caso que a gente está buscando compreender na realização desse trabalho. Então, eu acho que essa questão da relação transferencial, né, como é que a gente se relaciona com esses autores, fala dessas duas palavras, dessas duas condições que estão
no título do nosso encontro de hoje, né? A filiação e autoria. E se a gente pensar na própria constituição do bebê, na sua condição de dependência absoluta, numa dependência que vai se tornando relativa, rumo à independência como o Winnicott propõe, se a gente vai pensando na constituição do eu e do psiquismo, em que a gente parte de uma identificação primária, onde a gente é, enquanto bebê, receptáculo de tudo aquilo que os pais e as figuras todas com quem a gente vai se relacionar nesses primeiríssimos tempos, passando, então, para uma identificação secundária. A gente vai vendo que também na escrita, na nossa posição de autores do nosso texto, a gente também, e na própria formação analítica, né, que não é também alheia a esse processo que vai acontecendo também quando a gente está escrevendo um texto, a gente vai passando, então, de uma condição de um leitor que recebe, um leitor que lê e absorve, entende e engole, vamos dizer assim, as palavras dos autores, né, desde os grandes mestres, então Freud, Klein, Winnicott, Lacan, Bion, até os autores mais contemporâneos que a gente vai tendo contato, para uma leitura que vai amadurecendo e vai se tornando uma leitura não só passiva, não só uma leitura que a gente engula, né, que a gente absorva, como se fosse o nosso pensamento, já que é desse autor tão renomado, enfim, para uma leitura que é uma leitura crítica, né, uma leitura mais ativa, em que a gente lê e faz trabalhar essas ideias que a gente leu. Né? E faz trabalhar no sentido de fazer sentido para nós e a gente está de acordo com aquilo que o autor escreveu, então a gente inclui essas ideias, esses conceitos, esse pensar de um determinado autor no nosso texto para solidificar, para sustentar aquilo que a gente está defendendo, trabalhando, mostrando, ilustrando, ou uma leitura que nos leve para um trabalho de reflexão interna e depois colocado no papel, de que a gente vai partir dali como um ponto de apoio importante, mas que nos permite ir um passo à frente. Né? Então, que a gente amplie o que a gente leu, que a gente se inspire no que a gente leu para um pensar próprio, que a gente discorde, inclusive, se aquilo não faz sentido, mas foi importante para que a gente até possa pensar diferente do que o autor propõe, principalmente quando a gente faz esse encontro entre a teoria e o caso clínico com o qual a gente está trabalhando. Enfim, é uma leitura no momento em que a gente ainda está fazendo esse trabalho de ler, pesquisar aquilo que a gente supostamente vai utilizar na confecção do trabalho, do nosso trabalho, então, e que vai fazer com que a gente não só tenha nessa sustentação firme, né, um solo firme e um ponto de apoio seguro no qual a gente se baseia, mas que a gente tem essa condição de passar de uma afiliação para também um trabalho de se posicionar lado a lado com esses grandes autores da psicanálise, né? E isso é um trabalho interno, subjetivo, antes de tudo, né? Antes da gente fazer essa coleta do que a gente, do texto tal, do artigo tal, do capítulo tal, o que a gente vai pensar como importante para compor o nosso texto, é muito dessa posição subjetiva frente à leitura dos autores, né? Se eu estou lendo e automaticamente eu estou tomando por certa aquela ideia, então eu só vou pegar para repetir, para sustentar o que eu estou querendo mostrar, trabalhar, a forma como eu estou compreendendo no meu texto, ou se é, então, essa leitura um pouco mais madura, um pouco mais dialogada
com aquilo que eu penso. E aí a gente vai notando uma diferença nesse momento da leitura, assim, porque na medida em que a gente lê de uma forma mais posicionada já desde um outro lugar, né, que sempre vai ser, no final das contas, de filiação, porque a gente está dentro de uma sociedade, a gente está dentro de um grupo, a gente tem uma identificação já constituída, mais numa linha teórica, mais em outra escola da psicanálise, então a gente, obviamente, que partiu de uma filiação e segue com essa filiação, mas de uma filiação não tão do bebê ou da criança pequena, mas essa filiação de quem já pode conversar, né, como um par dos outros adultos da casa, né? Então a ideia dessa posição subjetiva é isso, de que na medida em que a gente vá escolhendo os autores, desses autores, quais livros, desses livros, quais capítulos, que a gente possa, então, ir pensando aquilo que faz trabalhar alguma coisa a mais em nós, né? Então, a gente vai coletar trechos e conceitos e parágrafos e frases com a ideia do autor, que, né, para dizer o óbvio, assim, a gente vai designar como sendo do autor, né, essa questão também né, como é que eu vou dizer, da autoria da ideia, né? Claro que a gente vai ter o cuidado de referenciar, mas também, para além disso, a gente vai pensar sobre. Então, na medida em que a gente está lendo com o propósito de já incluir no trabalho, a gente já tem esse foco estabelecido, então a gente já vai em busca dos livros, dos capítulos e dos artigos que vão ao encontro do foco que eu escolhi, a gente já vai lendo, tendo como pano de fundo o nosso enfoque. E com isso é importante que a gente vá registrando, na medida em que a gente vai lendo, as ideias que vão brotando. Porque é muito comum que a gente pense coisas na medida em que a gente está lendo um texto e relacione com um pensamento nosso, ou com um paciente nosso, ou com um momento da clínica, ou com uma sessão específica, e não anote isso, não faça esse registro. E aí depois isso se perde, né? Que nem sonho, depois que a gente acorda e passa o dia, a gente perdeu essa memória. Então, é importante que nesse exercício de se reposicionar desde o momento da leitura, que a gente lembre, valorize e registre essas ideias que vão vindo, porque isso vai me facilitar esse diálogo que eu preciso fazer com os autores, né? Porque a forma como eu entendo a tal da fundamentação teórica é exatamente assim, de que a gente está ali numa conversa com os autores, né? Então, essa posição transferencial, né, de tomar os autores publicados como os donos do saber, né, como uma sumidade que é inquestionável, é inabalável, isso me põe numa posição de submissão que na escrita psicanalítica é indesejada, né? E claro, com o cuidado, né, que a gente, desde o do primeiro encontro lá, a gente falava das questões do narcisismo, que estão sempre nos rondando, nos acompanhando. Claro que eu não vou sair de uma posição infantil, de passividade, de receptividade, de submetimento, para uma posição de superioridade, de onipotência, que é narcísica também, achando que eu não preciso, então, ler autores, citar autores, porque eu tenho um pensamento próprio. Claro que a gente tem que reconhecer que o nosso pensamento próprio, ele é constituído, inclusive, de todo o conhecimento, de todas as fontes que eu bebi, né? De todos os textos que eu li, de todos os coordenadores que eu escutei, de todas as discussões com o meu grupo de seminário que eu fiz, com todas as atividades que eu participei. Então, é esse jogo, né, entre a filiação e a autoria, por isso que essas duas palavras nos importam, porque é essa posição de pertencer, mas não ser submetido, ao mesmo tempo tá em parceria e não tá onipotentemente achando que a gente tirou o conhecimento do nada, né? Então, claro que a gente vai o tempo todo fazer
esse diálogo com quem estudou, né, milhares de anos e horas e semanas e décadas para ter esse um material publicado. É um material a partir de onde a gente estuda, é o que a gente segue lendo ao longo dos anos todos, pré-formação, durante formação e pós-formação, porque na psicanálise a gente não para nunca, né? Mas que a gente possa, então, fazer esse trânsito, né, entre o que a gente lê do outro e sabe a partir do outro, mas o que a gente constrói a partir desse passo adiante que eu mesma posso dar, enquanto pensadora, enquanto leitora, e principalmente na escrita, quando eu sou autora do meu próprio texto, né? Então, a ideia, né, de construir o texto, já te dou a palavra, Nilce, só para fechar, assim, essa primeira ideia. A ideia de construir o texto é que essa posição subjetiva, ela esteja impressa no texto, de que isso esteja no formato do texto, inclusive, de que não exista, caso a gente não queira, e eu acho muito mais redondinho um texto em que não tem um bloco separado de fundamentação teórica, né? De que a gente possa, no próprio texto, fazer essa conversa, né? Então, a ideia de um autor, a nossa reflexão, a ideia de outro autor, um pouco do caso, a ideia de outro autor, a nossa análise daquele aspecto, e que isso esteja também estampado no formato do nosso texo. Nilce, tu quer colocar? E a Eu gente vai seguir. estava só pensando, quando te ouvindo, é que eu acho que a gente conseguir estar nesse lugar, de conseguir se soltar dos autores, né? E ter uma independência, uma autonomia, falar por si próprio, é um caminho bem longo e difícil, né? Porque a Claro, tendência nossa é ficar realmente grudado nos autores, né? A gente, para ter essa segurança, etc., tem que ter um caminho de escrita já bem longo, né? sim, Não é fácil, não sim, é fácil. Mas eu sim. acho que o que se busca é isso mesmo, né? Que você está falando, Exato. né? É. Eu fico E isso, pensando na capacidade minha, né? No claro, caso, de fazer isso. sim. Sim, mas claro, se a gente pensa no desenvolvimento infantil, né, não é ali no primeiro aninho de vida, nem no segundo, nem no terceiro, é lá, né, passada todas as fases, passado o complexo de Édipo, né, a chegada de solução do complexo, enfim, não é, e depois toda, né, a luta ali do pós-Édipo, não é pouco caminho a ser percorrido, né? E também, para além, né, do tempo de escrita, dos anos de escrita, dessa prática de realização de trabalhos, eu acho que também é de um processo de escrita mais pensado, porque escrever, eu sempre brinco, né, se dependesse do tempo de anos, né, do tempo cronológico e de prática de escrita, todo mundo escreveria super bem, porque a gente aprende a escrever aos 6 anos, né? E vai todos os dias da nossa vida, depois dali, praticar escrita. E não, isso não facilita, né? A gente sabe bem que os anos de prática não abrem os caminhos, assim. Então, é desse processo de escrita onde eu penso, né? Onde eu paro para ver, tá, mas o que que bloqueou aqui? O que que me paralisou? Por que que eu não consigo ir adiante nesse ponto? O que que é que está travando? O que que significa eu construir esse trabalho nesse momento, com esse paciente, sobre esse tema? A gente fazer esse pensar reflexivo sobre o próprio processo de escrita, né? E aí a gente vai se dando conta desses aspectos também, né? Bom, por que que eu tô, então, por que que eu escolhi Bion, que é um autor que eu nunca vi? Ah, porque eu quero aprender, mas, bom, eu vou fazer isso nesse trabalho, ok, vai me dar um pouco mais de trabalho, mas o meu objetivo é esse, é fazer um mergulho, né, numa teoria que eu conheço pouco, justamente para, junto com o trabalho, estudar.
Ou eu chego à conclusão que não, que é um tiro no pé. Então eu vou, né, ir por um autor que me é mais familiar. Ou se eu escolho uma temática, por que que eu estou me embrenhando nessa temática? Ela está muito próxima de uma problemática que recém eu vivi, ou não, ou está bem para mim, e eu vou me aprofundar nela, porque tem um paciente na minha clínica que eu estou demandando alguma coisa a mais, algum recurso a mais, então eu vou em busca dessa teoria, porque vai subsidiar meu trabalho escrito, mas também vai subsidiar minha escuta, né? Vai abrir questões que estão travadas não só lá no trabalho escrito, mas também no meu pensar e na minha escuta. Enfim, na medida em que a gente vai também se dando conta de por que determinados autores e não outros, ou por que que eu estou precisando ler sem parar, porque eu quero ler mais e mais um outro autor e mais outro texto e mais outro livro, por que que eu não estou conseguindo sair dessa leitura, possivelmente porque eu não quero ir para o ponto da escrita, né? Enfim, são todas essas armadilhas que o processo de escrita vai nos oferecendo, né? E que a gente pode cair se não estiver atento a por que agora, por que isso, por que dessa forma, né? Então, eu acho que esse trabalho que tu fala, né, Nilce, de ir amadurecendo esse processo, né, de uma conquista, porque realmente a gente não se autoriza ou não tem uma autoria ou não tem uma autonomia de pronto, não é de saída, de largada que a gente vai ter, né? A gente vai passar pelos processos de identificação com o nosso analista, com o nosso supervisor, com o segundo supervisor, mas é isso, a gente vê também nos nossos processos pessoais de se tornar-se analista. A gente começa, muitas vezes, tomando o que o supervisor disse como lei, tomando a forma como analista é como norma, e depois a gente vai pensando se faz sentido para nós. Ouvindo o supervisor, ouvindo o nosso analista, faz todo sentido, mas para nós, né, com toda essa construção que vai andando, faz sentido daquele jeito, né? A gente concorda com aquela forma de fechar o contrato, de trabalhar as combinações, as atuações, enfim, a gente vai fazendo esse processo de amadurecimento, ainda que eu ache que a gente não perca isso de onde brotou, né? Essas raízes todas, elas foram, né, plantadas e tal como identificação primária, elas foram plantadas, né, de uma forma em que a gente, nos inícios, recebe mais passivamente, mas é importantíssimo que dessa passividade, dessa receptividade inicial, a gente avance para um pensar mais autoral. E que, de novo, é nesse jogo, né? Vai ser autoral, mas eu não tirei do nada. Então, dificilmente eu vou escrever um trabalho, a não ser, claro, nesse modelo de ensaio que eu falei, que daí é uma outra proposta de escrita psicanalítica, tão válida quanto, mas é diferente, né? A proposta é diferente, mas eu vou seguir. Eu, pessoalmente, preciso muito que os autores estejam presentes para me ajudar a dialogar, né? Eu tenho mais dificuldade na escrita de falar sozinha, né? Então, eu sempre lanço mão de alguns autores, mesmo que seja para um tema livre, por exemplo, né? Que é um trabalho mais, como é mais curtinho, ele, né, em geral, traz questões mais pessoais enquanto analista, né? Não pessoais da minha autobiografia. Mas, mesmo assim, eu lanço mão de autores, porque eu sempre acho que o autor me ajuda a avançar. Então, acho que essa é uma ideia bem interessante, que, como eu disse, é subjetiva, mas também é objetiva, porque a gente, no texto, pode enxergar esse diálogo, assim,
né? Então, a gente não vai ter lá 5 páginas de autor, segundo fulano para Beltrano, conforme ciclano. A gente vai ter, assim, a ideia do autor, um comentário meu, a ideia de outro autor, uma apresentação do caso, a ideia de um autor, a minha compreensão sobre aquele aspecto. Então, é como se realmente fosse um diálogo, assim, um fala, outro fala, um fala, outro fala, né? Ah, bom, o que mais? Ana, deixa eu Diga. aproveitar o intervalinho que você fez, né? Desde o primeiro encontro, você tem trazido para a gente esse modelo, a escrita psicanalítica, usando o que está no método psicanalítico, né? Então, a Isso. associação livre, a transferência, e vamos enfrentar as resistências, vamos de novo. E aí vem uma coisa que a gente nem estava pensando, e ela surge ali naquele momento. E aí você também se lembra que um autor falou sobre isso. Acho que é disso que você está também, de novo, aprofundando, não é? Essa Isso. conversa que a gente vai fazendo com a gente, com o que a gente quer dizer e com aquilo que a gente traz, né? E aí, em busca do apoio dos autores, dos conceitos, dos exemplos clínicos, e precisa praticar, não é? Uhum. Precisa praticar Sim, muito. Eu sim. vi uma frase, eu lembrei de você, que Hum. é do Ernest Hemingway. Ele diz assim: a gente escreve bêbado e edita sóbrio, não é? Então, essa ideia de vamos deixar as ideias virem, como você tantas vezes já disse, não é? E depois a gente vai repassando. Aham. Sim, sim. Isso, bom, tu fala de várias coisas bem importantes, né, Eliana? Aproveitando, né, isso que tu lembra, assim, desse cotejamento com o processo analítico, a gente enquanto analista, o processo analítico da gente enquanto analisando. É bem importante isso, porque tem muito mais semelhanças do que a gente para pensar, porque a gente, de certa forma, toma a escrita como uma tarefa da formação, uma coisa descolada do resto, do tornar-se analista, e é muito parelho, assim, eu vejo muita semelhança, porque é uma posição, né, tu lembra da associação livre, da atenção flutuante. E aí, outro paralelo que a gente pode fazer é que se a gente busca no tripé análise com uma pessoa, supervisão com uma pessoa, estudo teórico com um grupo, com um coordenador e um grupo, na escrita em que a gente escreve sozinho, a gente vai lançar mão dos autores como esse outro vivo de quem a gente precisa para não ficar falando sozinho. Porque a gente sabe que se a gente tentasse reproduzir uma sessão de análise, eu sozinha, no meu divã, no meu consultório, na minha cama, no meu quarto, não aconteceria uma sessão, porque eu preciso de um outro. Assim como a supervisão, não basta que eu relate o material e eu mesma leia depois que eu relatei. Eu preciso de um supervisor que vai sentar comigo, para quem eu vou ler em voz alta e que vai falar comigo e eu vou me dando conta a partir do que eu falo para ele, a partir do que ele fala para mim. E a mesma coisa o estudo, né? Claro que a gente lê inúmeros textos, artigos, sozinho, enquanto a gente está estudando no consultório, em casa, enfim. Mas é muito diferente a gente ler um texto acompanhado, que a gente vai levar para uma discussão no grupo de seminários. Então, na escrita, como a gente não vai ter esse outro de carne e osso ali na hora, a gente vai fazer esse diálogo com os autores. E os autores vão fazer esse papel de nos dizer para além, né, aquilo que eu não sabia, aquilo que eu não tinha pensado, e a partir do que eu leio da ideia do autor, se abre um pensamento, que é isso que eu acho que foi tu que disse, né, Eliana, agora,
uma coisa que eu não tinha pensado, que eu não tinha me dado conta antes, que eu escolhi o foco, eu escolhi o paciente, eu sei do que eu quero tratar, eu sei o que eu estou estudando, mas na medida em que a gente vai lendo os autores, principalmente nessa posição de abertura, eu me dou conta na confecção do texto de coisas que eu não tinha pensado inicialmente, né? Então, esse paralelo é muito rico e que a gente se dê conta que acontece lá e é tão fascinante, é tão dessa não é mágica, porque, enfim, a gente sabe bem que a análise não é mágica, mas dessa riqueza, né, do encontro analítico, ou do encontro supervisor supervisionando, ou na formação, e o que pode acontecer com a gente, caso a gente permita, no processo de escrita, né? E deixa eu ver, tu tinha falado mais uma coisa que... isso eu não conhecia, esse pensamento do Hemingway. Eu conheço um outro do Balzac, que é a mesma ideia, que é a gente escreve com vinho e revisa com café, né? Mas eu acho que eles falam da mesma coisa, assim, de que a gente escreva com liberdade, né? Que é, de novo, a posição que a gente aceita enquanto analisando e sugere enquanto analista, que deixe vir, como tu falou, assim, que a gente tem essa liberdade, então, que o álcool, assim, né, no pensar desses escritores, desses pensadores, abre, né, ali das questões superegóicas, mas que a gente consiga isso com álcool ou sem álcool, né, mas que a gente se deixe, né, ter uma liberdade de deixar vir. E aí vai vir coisas que a gente pensava e coisas que a gente não pensava e que vão nos surpreender, né? E aí, a propósito disso, uma forma que eu faço e que eu sempre sugiro é que a gente comece escrevendo antes de lançar a mão dos autores. Às vezes, antes mesmo de ler, de procurar o material teórico que vai subsidiar nosso texto. Aí, na medida em que a gente escolheu o tema, o foco, o paciente, o conceito que a gente vai trabalhar, de que a gente escreva dessa forma, livremente, deixando vir, botando no papel tudo que vem do jeito que vem, sem consultar, sem ler, sem estudar, sem se aprofundar teoricamente. E aí a gente escreve o que a gente pensa, o que a gente acha, os nossos palpites, a forma como a gente entende, as questões que vão surgindo, as dúvidas que a gente tem, que a gente vai escrevendo tudo antes de ir para a teoria. Depois, quando a gente sente que foi tudo para o papel, que a gente não está pensando em mais nada além daquilo, aí a gente vai para a teoria. E isso me ajuda, e eu acho que ajuda a quem puder experimentar essa forma, a não ficar escravizado pelo que o autor já escreveu e já publicou, porque daí se a gente põe lá o conceito do autor que escreveu bonito, porque ele, né, é o autor daquela ideia, daquele conceito, e porque o trabalho dele, como está publicado, deve ter passado por inúmeras revisões, então, obviamente que vai estar bem escrito, né? Bom, às vezes não é tão óbvio assim, às vezes está mal escrito, mas enfim, né? A gente espera que tenha passado né, por várias escritas, reescritas, leituras e revisões. Mas a gente vai sentir que a pessoa, que o autor escreveu tão bem que a gente não tem o que dizer, a não ser repetir o que ele já escreveu. Como a gente não vai repetir, porque ele já escreveu, já está ali, a gente tem a sensação de que não tem o que dizer a partir dele. Então, se a gente muda essa ordem, se a gente primeiro escreve o que a gente pensa, a gente pode dizer, bom, isso se relaciona com o que Freud fala, menciona sobre o conceito tal no texto tal. Só que aquilo que eu escrevi, eu sei que é meu, porque eu escrevi antes de ler o Freud lá. E claro, eu já li
o Freud, a Melanie, o Winnicott, os autores que eu estou me apoiando, pelo menos muitos deles, óbvio que a gente já leu, já estudou, já viu em seminário, já leu 5 vezes o mesmo texto e tal. Mas na hora de escrever, quando eu escrevi já esquecida disso que eu li, porque eu li no semestre anterior, no ano passado, eu sei que aquela parte fui eu que escrevi, é de minha autoria. Só que, evidentemente, que é apoiada no conceito tal do autor tal, então no parágrafo seguinte eu digo: o Winnicott trabalhou essa ideia no conceito tal que refere-se a tal. Daí, palavras do Winnicott, enfim. Então, eu consigo fazer esse jogo melhor se primeiro eu escrever o que eu penso, do que se eu primeiro escrever o que o autor pensa, né? E isso me ajuda também a saber onde colocar cada ideia dos autores que eu escolher. Porque aí eu fiz um esqueleto do trabalho com o caso clínico naquele aspecto que eu estou trabalhando. Então, eu vou fazer conversar a teoria com isso que já está lá. Então, o meu caso clínico, por exemplo, vai ser o esqueleto e eu vou recheando com a teoria. E aí a teoria tende a ficar mais integrada, ela fica mais harmoniosa, mais redondinha, porque eu tenho já a minha linha mestra e eu vou colocando a ideia tal, do autor tal, onde o meu texto chama a teoria. E aí, claro, como a gente sabe que escrever é um trabalho, né, que não é numa sentada, não é numa primeira versão que ele vai estar pronto, depois eu vou voltar para o parágrafo anterior, para o seguinte, para o próximo, para o outro, para ver se tem um encadeamento, se precisa ligação, se é naquela ordem, se está fluido, se tem a mesmo a ver. Então, um quebra-cabeça, assim, que eu vou mexer, ou melhor ainda, um patchwork, que eu vou compor de várias formas, porque eu vou vendo ali as combinações, a harmonia, a combinação, o que casa com o que, aonde que encaixa melhor, aonde que fica melhor. Mas se eu consigo escrever tudo que eu pensei sobre aquele foco específico que eu estou abrindo lá no início, fazendo trabalhar no meio, depois eu consigo ir buscando esse diálogo com os autores, né? E aí, essa posição de diálogo, ela vai até o final, né? Até que depois, com tudo isso trabalhado, 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 eu posso fazer as conclusões, considerações finais e tal, porque eu abri lá no início, me fiz acompanhada, né, durante todo o miolo do trabalho, e lá no fim, então, eu vou fazendo algumas costuras, né? Essa ideia do patchwork eu acho bem interessante, porque a gente tem pedaços soltos, que é bem como o nosso trabalho vai ser por um bom tempo, né? A gente tem pedaços do caso, pedaços do autor tal, do livro tal, do mesmo autor do outro livro, de um segundo autor num artigo. Enfim, eu tenho vários pedaços que eu vou compondo lado a lado e no final eu passo uma costura, né? Então, que dá essa firmeza, que dá esse tecimento, assim, né? Nos trechos todos. E como é que é para vocês, assim, para as demais? Boa noite, Ana. Boa noite, gente. Oi, Gê. Ana, me desculpo novamente porque lamento, mas tenho chegado atrasado nos encontros e isso é uma coisa pela qual eu sinto muito. Mas essa sua fala
da gente ir costurando as partes, ela me lembra a primeira aula que você deu, porque você falava sobre a escrita ser semelhante a uma sessão de análise. Isso é como eu recordo, né? Certamente você Uhum, disse de outra maneira. E eu acho que a gente, quando está escrevendo, a gente vai fazendo mesmo essa textura e a gente, quando lê um parágrafo e lê o parágrafo abaixo, a gente sente que precisa fazer um link de uma uhum, coisa que está em cima com a coisa que está embaixo, uhum, né? E eu acho que isso é um pouco que a gente vive também numa sessão com o nosso paciente. Às vezes a gente precisa desse toque emocional, de uma fala que a gente possa trazer, seja elucidativa, seja uma fala que questiona, que interroga, que faz ele pensar, mas que é como se fosse essa costura. Às vezes é só uma palavra que a gente diz, que de repente o paciente vai e fala: Nossa, era exatamente isso que eu estava querendo dizer. uhum, Na escrita, eu tenho a sensação, sobretudo quando eu escrevo, que às vezes me falta isso. Eu leio, releio, e eu digo, meu Deus, mas parece que está faltando aqui essa palavrinha. E aí eu acho que é quando a gente pode pedir para um amigo ler, um colega ler, para uhum, alguém emitir uma opinião, dar um ponto de vista, dizer o que está achando do texto. E aí eu acho que todos nós vamos tendo esses colegas, esses pares com quem a gente troca, que vão dando também alguns toques emocionais para o nosso texto. Agora, eu peguei só um pedacinho da parte que você falava, de que às vezes a gente escreve e quando a gente volta a ler, a gente sabe que foi a gente que escreveu, mas parece estranho. E eu tenho essa experiência comigo até hoje, desde a época do meu mestrado. Eu fiz um mestrado em psicanálise investigando a relação entre o envelhecimento e a homossexualidade. uhum, E muitas vezes, quando eu volto a ler o meu trabalho, eu me sinto um pouco impostora, como se aquilo que eu escrevi, que tem lá seus 6, 7 anos, não é o que eu escreveria nos dias de hoje, mas ainda sou eu. Então, eu acho que a escrita ela também nos habita dessa forma estranha, e por isso que ela é tão difícil. E quanto mais eu escuto e tento aprender sobre escrita, mais eu acho ela difícil, porque a gente nunca está satisfeito. Então, é precisar lidar com essa frustração, que você também falou sobre isso, dessa questão narcísica nossa, né? uhum, De que não vai ser o ideal, de que não vai ficar perfeito. E de que, com o passar do tempo, a gente vai aprendendo a dar pontos e fazendo nós mais bem feitos, mais seguros, mas que a gente também pode ser orgulhado que estava lá atrás. Então, por uhum, muito tempo, foi motivo até para muitas sessões de análise minha, eu tinha dificuldade de voltar para o meu texto do mestrado, que foi uma coisa que eu me empenhei muito para fazer, mas eu me constrangia muito lendo, porque eu não achava que estava legal. E aí hoje eu já consigo revisitar ele com menos crítica em relação a mim. E eu acho que essas aulas, elas têm sido muito importantes, sobretudo para me ajudar a escrever o material para a formação psicanalítica. Que a gente tem as uhum, nossas obrigações, né, com todas as etapas que todos nós conhecemos. E eu acho que, sobretudo, porque a gente teve 2 aulas no mês de dezembro e 2 agora. Eu precisava uhum. entregar para o trabalho final o ano passado. E aí eu lembro que eu parei, escrevi e disse: vai ser esse, e eu não vou sofrer por conta disso, por conta do que eu também aprendi nas aulas. Então, eu queria aproveitar e agradecer a oportunidade e ouvir também os colegas, né, nessa partilha. Uhum. Ah, obrigada, Jane, que bom, bom saber. Acho que também tu traz várias coisas que eu gostaria de comentar. A primeira é quando tu disse que eu tinha dito lá na primeira aula, é,
que era como uma sessão de análise, parecido com uma sessão de análise, e aí tu disse, pelo menos foi assim que eu ouvi, isso é esse primeiro momento da escrita que eu propunha para vocês, assim, é exatamente isso. Eu sei que eu li no Freud, no Winnicott, no Lacan, eu sei que eu li do meu coordenador, eu sei que eu li do texto do meu supervisor, eu sei, mas eu não peguei o texto e botei lá no arquivo no computador, porque eu lembro de memória e eu lembro de ter ouvido aquilo e às vezes eu não lembro nem quem disse, ou eu lembro que alguém disse, ou tu lembrava que eu disse, alguma coisa assim. Esse alguma coisa assim é teu, então tu vai escrever no teu texto. A escrita psicanalítica é como uma sessão de análise. Meira 2024 fala sobre isso, tal e tal, mas a primeira frase é tua. Então é nesse sentido assim da gente poder se apropriar dessa condição de Apropriar. autor, Ter essa mesmo que depois autenticidade, né? é, Legal, muito bom. sim, porque né, a gente não a não ser que a gente tenha, claro, porque e a gente sabe, né? Eu acho que cada pessoa aqui que trabalha, ou instituição, universidade, enfim, a gente sabe que às vezes as pessoas pegam e copiam mesmo, né? Mas enfim, não é disso que a gente está falando, assim, é de poder ter essa ética, essa posição ética de usar os autores quando a gente de fato está lendo no texto do autor, e aí a gente vai referenciar a página, se for citação literal, o sobrenome, o ano do autor, mas quando não foi, quando foi um pensamento que a gente construiu, a gente põe o nosso pensamento e depois a gente diz, bom, isso podemos encontrar essa ideia nos textos freudianos de 1900 não sei o quê, mas a primeira construção foi nossa e disso a gente tem certeza, né? Porque já está integrado como um conhecimento próprio, né? Então, tu dá um exemplo na prática aqui, né, de como é que é esse processo de ser autora e ter sido leitora daqueles autores que então vão compor, vão fazer essa composição. E é muito interessante isso que tu diz também de que a gente, mesmo que a gente encare, não sei se tu já estava, quando eu falava de poder encarar os autores também como esses leitores das nossas ideias, ouvintes das nossas ideias, tal como a nossa turma de seminário, tal como o nosso supervisor ou como o nosso analista, de que esses autores que a gente ler e vai pensar aquele parágrafo, vai pensar aquela ideia e incluir no nosso arquivo, no nosso texto, de que eles sejam esses pares com quem a gente vai poder conversar. Só que, claro, eles não estão ali nos respondendo ao vivo e a cores, que é então esse recurso que tu propõe, que eu acho super importante, que a gente possa pedir para o nosso supervisor ler, para a nossa colega, para a nossa amiga, às vezes até para Uhum. filho, marido, irmão, porque essa pessoa que lê de fora, ela vai captar coisas que a gente já não enxerga mais, e ela vai nos dar um Uhum. toque ali, aqui. Então, ela vai falar se o texto está comunicando, se ele está se comunicando com quem está de fora, porque a gente tem tudo dentro da nossa cabeça, a gente tem o nosso pensamento, a nossa ideia, a nossa escuta, o nosso paciente, as nossas leituras, e o leitor externo, ele sabe só o que está escrito no papel. Então, ele vai Sim. nos dizer, bah, aqui está faltando, aqui eu não entendi, mas por que que tu botou essa ideia aqui? Mas o que que isso tem a ver com o início? Enfim, é bem importante. E outro recurso, caso a gente não tenha alguém disponível, ou com tempo, ou enfim, às vezes a gente não encontra alguém tão à Uhum. disposição, que a gente faça esse afastamento que tu comentou, de poder deixar o texto engavetado por um tempo, nem que seja ali uma semana, 10 dias, e que depois a gente volte, porque daí a gente já perdeu a memória do texto. E aí a gente lê o texto.
A gente não lê mais o texto misturado com a nossa cabeça, com as nossas ideias. Então, a gente consegue fazer esse papel de leitor, ainda que o texto seja nosso, né? Uhum. Ana, você vai me permitir fazer mais um comentário, eu vou compartilhar Claro. com os colegas. Certa vez eu encontrei você num congresso, você estava autografando seus livros, eu fui comprar seu livro. E aí, conversando com uma amiga, a gente falava sobre essa coisa da escrita, e aí essa minha amiga também ia ter um livro publicado, e ela disse, a Jeane também adora escrever, ela apresentou agora um caso clínico fantástico, e você me olhou e disse assim, mande para eu ler. E eu queria compartilhar isso, porque à época, você era a autora que eu estava comprando. Você era essa autora que eu achava que jamais eu poderia conversar. Porque você diz isso para a gente, né? Que a gente precisa escrever conversando com os autores que a gente cita. Eles também são leitores e também, né, escrevem e vivem essas angústias. E eu acho que Claro. isso é muito legítimo, porque você fez isso na prática e eu fui testemunha. Eu nunca mandei meu trabalho para você, porque eu não dei conta disso, mas você me deu seu e-mail, anotou lá no papelzinho. Eu sei se você lembra, porque você é muito tietada, que você merece. Mas assim, eu pensava, mando, não mando, mando, não mando, não dei conta de mandar. Mas essa proximidade é uma coisa que faz a gente sentir que o autor que a gente lê e admira é também humano, né? E Uhum. eu acho que na sua escrita isso é uma coisa que faz a gente se sentir assim muito identificado, porque a gente vai lhe lendo e nas aulas eu senti isso, acho que as colegas devem partilhar dessa sensação também. A gente vai se identificando, né? Eita, se a Ana passa por isso e fala sobre isso, por que que eu não posso, né? Então, eu queria fazer mais esse comentário, porque eu acho que a gente precisa falar daquilo que a gente também vive, né? Enquanto experiência. Aham. Ai, que lindo, Jane, obrigada. Mas é isso, assim, claro, aqui, né, a gente se conheceu, enfim, conheço várias de vocês, a gente se encontrou e futuramente espero que nos encontremos todas. O congresso agora vai ser aqui no Sul, né, então vai ser em Gramado, então espero que a gente possa se ver presencialmente. Mas é isso, eu sou uma autora, o Inácio é outro autor, e o Freud só não está aqui nos congressos porque já morreu, né? Mas, mas ele também falava do processo de escrita e muitos autores falam sobre os seus processos de escrita, assim como vários escritores falam da dureza que é escrever, né? E isso eu acho que a gente tendo em mente, né, podendo ter contato assim com isso, com essas pessoas de carne e osso, vão nos dando a dimensão que é um processo que é vivido, sentido, sofrido, mas possível para todo mundo, né? Que a gente passe por tudo isso e que possa ir dando conta, né? De dar um destino, porque isso não é mole, fácil, livre, assim, sem barreiras, sem nada para ninguém. A gente sabe isso nas próprias análises. A gente se analisa há 10 anos, há 15 anos, e a gente continua lá marcando passo e repetindo, atuando, somatizando. E vai ser assim sempre, não vai chegar esse dia que, nossa, a gente vai para uma sessão de análise e associar livremente do início ao fim e ter 1000 insights e tal. Então, a escrita é esse processo muito humano, né? Só que quando a gente sabe disso, quando a gente desidealiza tantos autores publicados, quanto o nosso processo de escrita, porque é isso que tu falava antes, assim, claro que a gente está o tempo todo na escrita tropeçando no narcisismo, né? Então, quando a gente sabe que não vai ser assim para a gente, nem para ninguém, nem para mim, nem para o Inácio, nem para o Freud era, porque em muitos momentos ele falou das armadilhas, das resistências, das paralisias dele, a gente pode seguir, né? Então a gente sabe que o processo vai ser
também por partes, com armadilhas, com bloqueios, só que a gente vai poder driblar, se dar conta, resolver, processar, passar, viver, sofrer aquilo que tiver que sofrer, mas sair, né? Porque eu acho que essa é a ideia, é a gente poder saber que tem uma saída, tem uma possibilidade, tem uma abertura que se dá pela frente. E aí a gente vai transformando o processo, que é o que eu já falava lá no início, num processo pelo menos não torturante ou sofrido ou desprazeroso, né? Que seja trabalhoso, como eu acho que sempre é, sempre vai ser escrever nem um tema livre de 5 páginas não é pouco trabalho que a gente tem, né? Que dirá, assim, um teórico clínico de 25 páginas, um trabalho que vai para publicação. Mas eu acho que na medida em que a gente vai pensando e conversando sobre isso tudo, né? Eu acho que o processo vai ficando cada vez mais possível, né? E cada vez mais a gente vai tirando uma coisa, tirando um dificultador, tirando um boicote, tirando uma armadilha e vai deixando mais possível, né? E uma outra coisa que eu queria comentar do que tu falou, né? Esse enfrentamento que é se ler, né? Porque é isso, a gente tanto se reencontra com o que a gente escreveu e tem uma frustração porque não era como eu queria, não ficou como eu queria, ou como tu disse, não é mais como eu faria, não é mais o que eu penso. Mas, de novo, a gente tem que saber que se foi 1 ano atrás, 6 anos atrás, 12 anos atrás, não vai ser mesmo, e ok, foi o que eu escrevi, publiquei naquele tempo, foi o que eu escrevi e entreguei naquele tempo, e que não é para ser eterno, né? Não está escrito em pedra, está escrito no papel. Mas a gente também tem gratas surpresas, né? Porque às vezes a gente toma essa distância do texto e quando vai reler, encontra frases que a gente não sabe de onde tirou, de tão bonitas e bem elaboradas e complexas, e que a gente não tem ideia de como é que aquele pensamento se construiu a ponto de ir para o papel daquela forma, né? Então, também a gente pode se surpreender, se estranhar para o bem, né? Estranhar que aquele texto está ali, que foi a gente que escreveu, a gente não tem dúvida disso, mas a gente não se reconhece, às vezes também positivamente, né? Mas é claro que a escrita tem essa coisa de que ela é prova real, né? Ela é concreta, a gente não tem como dizer, não, mas não foi assim que eu falei, não, mas não foi isso que eu quis dizer. O papel nos mostra aquilo que a gente escreveu, da forma como a gente escreveu e o que a gente escreveu. Então, esse enfrentamento de uma prova real que me mostra para mim mesmo é um exercício narcísico, né? Da gente poder se olhar e se enfrentar com aquilo que é possível naquele momento, né? E isso também nesse caminho da autoria, né? Que eu acho que a Nilce comentava, assim, de que é longo e denso e difícil e trabalhoso e tal, a gente saber que essa conquista de uma posição de autoria, de autora, de pensadora para além do já publicado, ela é por passinhos minúsculos, assim, não é que a gente vai tomar uma ideia freudiana e dizer, ah, não, mas isso aqui está falho, tem outra questão aqui. Pouquíssimos de nós, assim, a gente vai, né, descobrir, assim, uma grande, né, vai abrir o portal, assim, do conhecimento e trazer uma ideia absolutamente original, inédita, nunca antes pensada. Não, a gente vai, aos micropassos, avançar na teoria, no que já está posto, principalmente quando a gente pega isso que já está teorizado, com a nossa clínica, ou com os eventos sociais, ou com os acontecimentos históricos, ou com algum elemento que a gente vai analisar. Então, quando a gente pega a vida, que é essa coisa rica e sempre
andante, né? Que não para nunca, a clínica que está sempre nos mostrando outras coisas, outras formas, as configurações familiares, a sexualidade, o gênero, enfim, todas as questões mais atuais com que a gente vem se ocupando, a gente vai tendo elementos vivos e ricos que vão nos propiciar olhar para essa teoria que já está publicada e repensar. E nesse confronto ver o que vale, o que não vale, o que me dá sustentação, qual é o ponto que ainda falta, que eu posso propor alguma coisa, que eu posso pensar para além. Mas isso, assim, o meu nível de expectativa é 1 milímetro, né? Não é que com o meu trabalho eu vou revolucionar as configurações familiares ou a identidade de gênero, que eu vou... Não, essa expectativa que no meu pensar, junto com o encontro com a minha leitura, que eu avanço um ponto. E isso pode ser partilhado, e isso vai fazer alguém pensar um ponto adiante, 1 milímetro adiante, um passo adiante, e assim a gente segue escrevendo, publicando, apresentando, estudando, lendo e discutindo, né? Então, também isso, assim, de essa posição de autoria, de a gente saber que é aos pouquinhos, assim, e que é nesse exercício de escrita, né? Que a gente vai escrever um e outro, e outro, e outro, e outro trabalho, e cada trabalho nosso, feito dessa forma, vai ser um pouco melhor que o anterior, e um pouco melhor, e assim vão-se muitas horas sentadas, né, na frente da mesa, de um papel do computador. Assim. Isso, Ana, mas de toda forma é muito animador que você traz para nós. A ideia da costura, do ponto a ponto, do patchwork, que a gente vai conseguindo, né, dar a nossa contribuição, né? Sim. Cada um podendo dar a sua, e isso amplia muito a nossa capacidade de escrever, de aprender, de compartilhar. Aliás, tem um comentário aqui muito bonito, não sei se a Silvia ainda está aqui, mas ela deixou, e reflete isso que nós estamos dizendo para você, né? A sua fala é fantástica, era tudo que eu precisava saber. Isso me anima muito na escrita e me deixa mais animada em poder escrever os relatórios. Está tão claro e muito parecido com o que eu penso. Obrigada por compartilhar, né? A Silvia deixou para você. Obrigada, sim. Mas é isso, né? O relatório, que, como a gente falava na outra vez, assim, então esse modelo que tem bastante variação, assim, às vezes é basicamente o caso, a dinâmica do caso, a compreensão do caso clínico, às vezes tem a ideia de que se coloque também a evolução da gente enquanto analista, o que foi trabalhado na supervisão, como é que evoluiu a própria supervisão, e às vezes já, né, em botar alguma teoria, às vezes botar bastante teoria, enfim, tem uma variação grande do modelo do relatório de supervisão. Mas o relatório, em especial, ele tem uma proteção que ele vai para o supervisor, né? Ele vai para o instituto também, mas é basicamente o nosso supervisor que vai ler. Então, é um espaço mais privado e de maior confiança para a gente exatamente poder se aventurar nessa escrita que é muito do que eu penso, né? Porque eu não vou apresentar para um grande grupo, eu não vou publicar numa revista, eu não vou apresentar numa jornada, então é um espaço mais de confiança que eu posso me experimentar, escrevendo de um jeito, de outro, colocando como eu penso, como eu analisei na hora, como eu respondi na sessão, como eu compreendi o trabalho da supervisão, que eu, olhando retrospectivamente, como é que eu penso esse material de novo, como é que eu penso hoje essa situação que eu vivi naquela época lá na sessão com o meu paciente. E isso para a gente poder ir cada vez mais se encorajando, né, a
mandar, né, para, que nem a Jane falou lá, que eu pedi, né, mandar para as pessoas, né, seja lá para me achará, né, Gê, com quem a gente tem a extrema confiança de mostrar, mas também para um público maior no grupo de seminários, maior na nossa sociedade, maior nos simpósios ali, dos candidatos, nas jornadas, enfim, a gente vai se experimentando também nesse lugar de compartilhamento, que é um lugar de exposição, né? Porque a escrita tem isso, como a escrita ela é feita para o leitor. Claro, tem esses dois momentos que eu acho, eu tenho a escrita muito como um processo que é meu, é eu comigo mesma, para mim mesma, né? Enquanto analista, enquanto escutadora daquele caso, daquela história, dos meus processos de reflexão, da minha formação analítica, mas ela é posta no papel para poder também chegar no leitor que vai ter acesso a isso que eu fui elaborando, reelaborando no meu processo de escrever o trabalho. Então, já que ela é feita para comunicar, para levar para um outro tudo aquilo que eu vivi, refleti, elaborei, processei, que a gente possa ir também se aventurando e se experimentando, vendo como é que é apresentar para um grupo e para outro grupo maior e para outro maior, e se enfrentar com isso que é desse exercício narcísico, né? De que se alguém trouxer observações, adendos, correções, aprovações, desaprovações, que a gente vá bancando, assim, né? Porque também, claro que não é que não doa receber um não aceito numa revista, claro que a gente fica todo mordido, né? Mas, enfim, a gente fica mordido, fica ofendido e tal, mas a gente vai com o passar das horas ou dos dias, vendo que não, faz sentido, realmente está confuso, está faltando, está sobrando, né? Então, que a gente possa ir vivendo esse processo todo de se enfrentar com o texto, se enfrentar com a nossa própria escrita, se enfrentar com os autores, mas com esse colorido, que eu acho que isso que a Eliana fala, né, de enxergar de um outro jeito, né? Enxergar não como compromisso, obrigação ou a tarefa da formação, mas como uma construção, como uma criação, como uma artesania, porque eu acho que daí a gente vai trazendo outros significados para o processo de escrita, né? É mais. Acho que podemos também aproveitar o entusiasmo do momento, de tudo isso que você vem trazendo para nós, não é? Nesses 4 encontros, para lembrar que nós vamos lançar o livro Construções este ano no Congresso da FEBRAPS, no Congresso ABC. O tema do livro será Sexualidades e Subjetivação, onde se ancora a escuta do analista. Então, é um tema que conversa com o tema do Congresso, que é Sexualidades e o Tumulto das Diferenças. Então, o convite está feito, o edital está pronto no nosso site da ABC, que vocês podem acessar. Lá tem todos os detalhes, as explicações, sugestões de por que caminho a gente pode ir com esses temas, tá? Então, convidamos todos vocês a exercitar, a participar, a apresentar. Pode ser um conceito a partir desses temas, pode ser uma vinheta clínica apoiada, então, como a Ana está colocando hoje para nós, né? Conversando com vários autores.
Pode ser o que a criatividade de vocês também permitir. O livro Construções, eu penso que é sempre uma grande oportunidade para que a gente possa, enquanto candidatos, fazer esse exercício, não é? Então, é muito gratificante. Aliás, também podem escrever em grupo, né? Podemos ter até 3 autores num texto. E aí você envia, os pareceristas te dão um retorno, e depois esse artigo é publicado no livro. Então, é um processo muito importante durante a formação, muito gratificante, vale a pena, e nós também teremos um estímulo maior que é o prêmio. Então, os 3 melhores trabalhos serão premiados, né? O primeiro colocado, um prêmio em dinheiro de R$ 2.500, o segundo colocado, 1.500, e o terceiro colocado, R$ 1.000. Então, além de tudo, é possível ajudar um pouco aí para pagar a análise, a formação, não é? Enfim, então estão todos convidados. Vamos escrever, gente. É uma prática que, quando a gente começa, você vai se entusiasmando e aquilo vai acontecendo e faz parte do nosso dia a dia. Não é? Todo dia a gente está com o paciente, a gente está escrevendo uma sessão, a gente está pensando algo. Então, eu quero deixar o convite feito para vocês e que vocês divulguem também nos seus institutos, com seus colegas, para que a gente possa ter um livro bem bacana para apresentar no congresso. Sim. E aproveitando, né, Eliana, a gente pode, porque a gente tem acesso, né, mesmo para quem recém entra na formação, aos livros anteriores. Então, de a gente dar uma folhada, assim, para ver até esse modelo da escrita psicanalítica, que eu acho que, às vezes, a gente vem com um padrão, seja da universidade ou do mestrado, né, conforme aonde a gente faz mestrado, são modelos mais fechados, né, talvez o mestrado da psicanálise já amplie um modelo que conversa entre o acadêmico e o psicanalítico, que eu acho que tem diferenças importantes, mas para que a gente observe esse estilo que eu acho que vem se solidificando cada vez mais, que é da escrita psicanalítica, que não segue um modelo acadêmico, que não segue um modelo fechado, quadrado. Então, os trabalhos dos livros, construções anteriores, inclusive dos trabalhos premiados, eu estou lembrando do trabalho do último livro, que foi o da Larissa, né? É um Uhum, trabalho lindíssimo, assim, emocionante para que a gente que estava assistindo, ela própria lê lá no congresso, foi de emocionar a plateia inteira, assim, e é um trabalho que não é tradicional, não tem autores, até onde eu lembro não tem autor nenhum, é uma uhum. carta que ela escreve contando do processo de formação dela, mas é um trabalho muito rico, assim. E os outros, os demais, todos a gente vai ampliando, inclusive isso, assim, quais são os modelos que passa também pelo processo de construção da identidade da gente enquanto autor do próprio texto, né? Quais são todos os modelos disponíveis, de que formas as pessoas estão escrevendo, as pessoas que a gente conhece, as pessoas que a gente não conhece, os autores já me faltou a palavra, os autores já consagrados, os novos Graça. autores da psicanálise, que estilos as Uhum. pessoas usam de construção de frase, de organização do texto, para que a gente possa ir também ampliando o nosso leque de possibilidades e encontrando quais são os modelos, estilos, formatos que fazem sentido para a gente, né? Mas então que a gente use aí o que for da oferta externa, da demanda externa ou da exigência externa, para que a gente possa explorar, brincar, ampliar, constituir uma escrita própria, assim, um processo próprio de escrever nossos textos, né? Com certeza, Ana. Os 8 livros estão disponíveis também no site.
para quem não os tem, né, não tem todos os números, então é só consultar. E é verdade, encontramos em todas as edições uma variedade, né, de modelos, de formas de escrever, de colocar situações. Tem muita criatividade e tem também essa liberdade que você tem falado bastante aqui, né, no sentido de cada um se apropriar do seu modo de escrever, de pensar também. Porque o que estudamos, o que aprendemos, fica em algum lugar em nós, que pode ser o inconsciente, e a gente não acessa a hora exatamente que a gente está pensando, mas muitas vezes a hora que você vai escrever, aquilo vem e você fala, puxa. Aí você vai Sim. procurando, o autor estava lá também, mas é a sua, Sim. como você disse, né? A sua leitura, a sua compreensão já é de sua autoria aquele pensamento, Sim. não é? Aham. Então, fechamos. Vamos fechando. Mais algum comentário, alguma questão? Ana Cláudia, nosso agradecimento então a você é imenso pela sua disponibilidade, a sua generosidade de estar conosco, de se fazer tão próxima, não é? E nesse assunto, né, que é a escrita psicanalítica, eh, traz para todos nós um interesse enorme, uma vontade de todo mundo conseguir também se soltar para escrever. Então, um agradecimento eu faço em nome da ABC e também a todos que participaram, que estiveram conosco nesses 4 encontros. Foi uma experiência muito rica, aprendemos muito e com certeza vamos continuar nos encontrando. Sim. Eu também agradeço muito, assim, é um tema que eu sou apaixonada pela escrita, né? E por falar sobre escrita, porque ainda que seja, né, como eu falei, eu sempre falo isso, porque eu acho que a gente vai criando idealizações das pessoas, mas também dos processos. É, que escrever nem para mim não é fácil, eu que tenho tanto gosto, tanto amor pela escrita, porque eu acho que dificilmente a escrita é fácil para alguém, assim, porque eu acho que ela mexe com muita coisa de dentro da gente, então não teria como ser fácil, leve, livre e solta, né? Então, mas eu acho que a gente pode ressignificar a ponto de que a gente possa utilizar toda a riqueza de coisas que a escrita nos oferece, nos possibilita e nos abre, né? Então, gostaria de agradecer muito a ABC essa possibilidade da gente falar sobre esse tema e a iniciativa da ABC de falar, de fazer esse curso sobre escrita, porque senão é isso, a gente tem que escrever nas formações. Mas aí, se a gente não fala sobre isso, não conversa, fica aquela escrita, ai meu Deus, tem que fazer o relatório, ai meu Deus, tem que fazer o trabalho de conclusão, ai meu Deus. E não a ideia é que seja uma coisa que a gente veja o significado, veja a importância, né? E que a gente possa, então, usufruir desse espaço da escrita como uma coisa muito mais rica do que em geral é, né? Então, essa iniciativa da ABC de poder dar esse espaço de ressignificação é muito importante. E também desejo, né, que em breve a gente possa se encontrar presencialmente de novo e possa trocar. Eu vou mandar, como eu tenho mandado nos outros encontros, assim, um texto relativo a esse aspecto da escrita e também uma proposta de escrita livre, assim, que tem a ver também com essa questão da autoria e da filiação. Mando para vocês e fico à disposição, assim, qualquer assunto, texto, dica, qualquer coisa sobre escrita, eu tenho muito material, assim, muito texto que fala sobre qualquer aspecto da escrita, então fico à disposição de vocês para quem precisar. Então, é isso, né, Li?
Obrigada, Ana. E obrigada, colegas, pela partilha. Vou só fazer um acréscimo à fala de Li, porque nós vamos disponibilizar as suas aulas no YouTube da ABC. Agora Ah, que que o bom. curso está finalizando, né? A gente vai Aham. deixar aberto, né? Para que as Ah, pessoas ótimo. também possam acessar esses conteúdos, né? Quem se inscreveu e não conseguiu ver todas as aulas, enfim, vai estar no YouTube. Tá ótimo, que bom. Sim, Então, uma boa registrado e noite. compartilhado, não é? É, sim, coisa boa. Então, boa noite para É, todos. boa Obrigada mais uma noite. vez. Boa noite, Boa gente. noite. Boa noite, gente. Obrigada, viu? Até Boa noite. Até breve. breve. Boa noite. Boa Boa noite, noite. obrigada. Nos vemos no Tchau, congresso. tchau. Tchau. Sim. Aham, sim. Boa Obrigada. noite. Boa Obrigada, noite. obrigada, Boa Ana noite, Cláudia. Yara. Boa Boa noite. noite. Boa Obrigada noite, também, gurias. Patrícia. Boa noite, Silvia. Boa noite, Flor. Ai, Li, boa noite. Que bom, finalizamos mais um encontro. Mais um. Deu muito Que certo. prazer trabalhar com você, Li. Igualmente, querida. Um Boa beijo noite. e até amanhã. Amanhã à noite a gente se vê. Até amanhã. Amanhã tem mais. Tchau, tchau. Tchau.